Meu nome é Eloésio Paulo. Eu tirei o dos Reis faz tempo, porque é um sobrenome muito monarquista, né? Também por uma economia estética. Eu comecei trabalhando como jornalista, embora sem ter diploma. Na época era permitido em poucos lugares isso, eu dei a sorte de encontrar um, mas enquanto já fazia faculdade de letras. E durante o processo de formação eu acabei me tornando muito mais jornalista, embora ainda sem ter diploma. E quando me formei em letras, na verdade não pensava em exercer a profissão. Eu achava que eu não tinha nenhuma vocação, nenhum talento para professor, que eu era uma pessoa tímida e sobretudo que eu não dominava o conteúdo, né? Mas tinha algumas vantagens, que tinha facilidade para escrever, etc. e tal. E nesse processo de trabalhar em jornal, numa cidade pequena, que foi aqui em Alfenas o Jornal dos Lagos, o Jornal Uai, e em alguns períodos eu consegui ainda colaborar com a Alfenense. Então teve períodos que eu escrevi em 3 jornais ao mesmo tempo. E especialmente pela falta de mão de obra, pela falta de recursos, eu acabei tendo que desenvolver todas as habilidades, um pouquinho de cada, embora a mais fácil para mim sempre foi escrever, é, é, corrigir texto, né, porque sempre tive facilidade também com gramática e tal. Mas acabei aprendendo um pouco de fotografia, diagramação, umas noções gerais de editoração também, que depois me levaram a me aventurar, publicar vários livros também. Desde os 18 anos eu me aventurei por esse caminho aí e acabei publicando muitos livros, mesmo sem dominar técnicas, vamos dizer, mais rigorosas e atuais, né? Mas acabou funcionando. Sobre a sua relação com os livros. Quando ela começou e quais foram as leituras que mais... A minha relação com o livro, na verdade, ela começa com histórias em quadrinhos, porque logo que eu, olha o mosquito, logo que eu aprendi a ler, eu comecei por oferecimento de algumas pessoas próximas a mim, eu comecei a ler revistas em quadrinhos. E isso acabou se tornando para mim uma grande diversão. Que eu me lembro da minha infância, as coisas que eu mais gostava era jogar futebol e ler histórias em quadrinhos. E havia espaço para todas as duas e ainda para frequentar a escola e fazer muitas outras coisas. Parece que o tempo da infância era muito mais elástico do que o tempo da vida adulta. Eu vou ficar o tempo inteiro da entrevista fazendo assim com essa moça. E aí, bom, eu passei de maneira mais ou menos imperceptível das revistas em quadrinhos para os livros, porque quando eu li meus primeiros livros eu não estranhei nada, deve ter sido por volta dos 8, 10 anos, né? Eram livros, vamos dizer, mais voltados para público infantil. Um deles que eu me lembro, um dos primeiros, minha mãe comprou de um desses caras que vinham vender na porta da casa da gente, que não existe mais, batia na porta, estou vendendo um livro e tal, e a minha mãe comprou. Ela comprou uma coleção de fábulas, que eu li todas, em umas 2 vezes, e ela comprou um livro chamado Mistério da Caverna, que há pouco tempo eu recuperei, sabia de novo o autor, mas não lembro, acho que é um autor inglês. E mais ou menos nessa época eu também li As Aventuras de Xisto, da Lúcia Machado de Almeida. Eu devia ter 10 anos por aí, e não era a coleção Vagalume, na verdade ainda era da editora Monteiro Lobato. Então, assim, livros foram esses os primeiros que eu li, e depois essas leituras foram se multiplicando, especialmente a partir dos 15 anos, porque na oitava série antiga, né, quando a gente tinha 14 anos, agora é 9º ano, uma professora de história muito boa, dona Diná, ela deu aula sobre Renascimento e ela falou de vários livros que me interessaram muito, como A Utopia, de Thomas Moros, O Príncipe, de Maquiavel, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, e tem mais um,
Utopia, o Elogio da Loucura, de Erasmo, né? E por acaso, eu nessa época estava fazendo amizade com um cara que tinha ido morar na minha cidade, Areado, e ele tinha todos esses livros e me emprestava. E aí acabou que eu li esses livros com 15 anos e acho que foram das leituras mais importantes que eu fiz na minha vida, especialmente o Elogio da Loucura, a Divina Comédia e o Inferno de Dante, porque eu só li o Inferno, o resto eu achei muito chato. E também nessa época eu li Crime e Castigo. Aí, bom, daí eu também já estava no ensino médio, a escola começou a exigir outro tipo de leitura, eu comecei a ler leituras para adultos, leituras de literatura brasileira, estrangeira, e elas foram se multiplicando, né? Então, mas eu acho que os dois livros que mais me influenciaram, cuja leitura mais me influenciou, além da Bíblia, né, que eu lia desde criança também, por ter uma formação católica, naquele tempo que as pessoas liam a Bíblia, né, não só deixavam aberto em cima do cômodo, do móvel. Os livros que eu acho que me influenciaram mais na vida foram A Divina Comédia, que depois eu reli e continuo relendo. Um dia, quem sabe, eu vou conseguir fazer uma leitura completa e realmente profunda dela. As Flores do Mal, de Baudelaire. E, bom, Grande Sertão Veredas, que é um livro que, quando eu consegui ler lá pelos 20 e poucos anos, eu falei, opa, né? Aqui o buraco é mais embaixo, é outro nível de leitura. E claro, quando eu comecei a gostar de poesia, né, passei de Castro Alves e Cruz de Souza para Drummond, Bandeira, e aí o leque se abriu e eu li muita poesia e acabei começando a escrever também poesia, que acaba sendo para mim a atividade mais importante que eu exerci até hoje, além da vida propriamente dita, porque eu acho que a vida a gente tem que viver, o resto é subproduto. Quantos livros eu já editei? Eu não tenho essa conta, mas seguramente uns 15, 12 a 15, por aí. Bom, primeiro a edição primária do texto, né? Que é a definição do que vai conter o livro. Depois a diagramação, que geralmente eu recorro a um profissional habilitado, não que eu não saiba fazer, mas eu não sei fazer bem. E, sobretudo, depois que surgiram uns programas, quando era no tipo móvel ainda, né, eu me arriscava a fazer diagramação. Depois que surgiram essas tecnologias informáticas, elas ficaram extremamente elaboradas e dependia, por exemplo, o que eu me lembro, o que eu tinha muita vontade de usar muitos anos atrás era o PageMaker, mas isso significava fazer um curso de PageMaker para ficar bom. E era mais barato pagar alguém para fazer e pilotar essa pessoa, que é um negócio que eu sei fazer muito com essas questões de imagem, nas quais eu não sou tão bom, mas eu consigo dizer quando está bom, né? E aí, então isso, decide a paginação, a capa, tipologia, né? Aí se faz aí se tem uma edição hoje, uma edição em PDF, né? Antigamente uma edição simplesmente datilografada ou impressa depois de ter sido digitada, para saber quantas páginas tem, né, o que vai em cada página e quanto vai custar o livro, quantos exemplares, né? E aí, uma vez feito o orçamento, a gente vê se dá conta. Bom, eu imagino que nas editoras eles têm outro tipo de cálculo, né? O meu cálculo é simplesmente saber se meu bolso vai conseguir pagar aquilo ali, porque eu sei que eu não vou receber o dinheiro de volta, porque as vendas não serão nunca compensadoras. Na verdade, é um trabalho que eu faço muito mais porque eu gosto e porque é meio doloroso você escrever e ficar na gaveta. Então, eu sei que existem uns poucos leitores que se interessam pelo que eu escrevo, e aí eu publico e não me preocupo muito. A vida, felizmente, me permitiu isso sempre, ou talvez eu tenha feito algum sacrifício que a maioria dos autores não está disposta a fazer,
de dinheiro e publico o livro. Então, assim, hoje o processo é bem mais simples, né? Antigamente você tinha que ficar vigiando a gráfica, agora não, simplesmente eles te mandam uma prova eletrônica, você vê se está tudo bonitinho e aprova e o livro já vem empacotado e até no plástico. Hoje não são mais utilizados praticamente os tipos móveis, né? Eu acho que ainda tem algumas gráficas que utilizam para fazer convite de casamento, algumas coisas assim mais, vamos dizer, mais elaboradas ou mais artesanais, né? Que não tenham pressa, etc. e tal. Assim, eu conheço gráfica que ainda trabalha com tipos móveis, mas ainda elas estão cada dia mais raras. Eu trabalhei com linotipo, mas aí era mais para jornal, eu nunca fiz livro em linotipo, que era uma tecnologia muito interessante. Não sei se usa linotipo, mas eu não consigo imaginar qual uso ele poderia ter hoje, porque a tecnologia, a imprensa por offset é muito mais rápida, né? E muito mais precisa. E o offset ainda tinha a composição por fotolito, né? Que era uma espécie de filme fotográfico transparente, às vezes se podia usar papel vegetal para isso também, era uma chapa de alumínio, que acho que ainda está em uso, né? Mas hoje em dia, bom, como eu não estou em contato com isso e trabalho com gráficas maiores hoje, eu acredito que todas usam rotativas, impressoras com a capacidade maior de imprimir um grande número de livros e que o processo já fica todo pronto, né? O livro já sai, como se diz, já sai com a capa, já sai costurado e tudo mais. Um dos grandes problemas durante a maior parte da minha lida com impressão foi que por aqui na região, em Alfenas especificamente, não existia gráfica que fizesse costura. Então se fazia o miolo do livro grampeado, o que por mais que a gente tentasse disfarçar, acabava ficando sinal e ficava com uma aparência amadora, né? E hoje existem muitas gráficas que trabalham por, como é que eles dizem, por demanda, né? Fazem quantos livros você quiser. Antigamente, se você não fizesse pelo menos uns 500 livros, ficaria muito caro o preço por unidade, ficaria muito alto o preço por unidade. E hoje não, hoje eu tenho um amigo, por exemplo, que faz 50 livros e tá bom, né? É o número de leitores que ele acha que pode ter e não se preocupa mais com isso, né? Então, quer dizer, hoje também eu conheço as tecnologias um pouco mais de longe, né? Eu estava falando do PageMaker, hoje o diagramador que faz esse tipo de trabalho para mim, ele trabalha com InDesign, que é um negócio maravilhoso, mas é o mesmo problema. Eu adoraria trabalhar com InDesign, mas eu teria que deixar de ler um monte de livro para fazer um curso e aprender, né? E eu não quero. Eu prefiro ler um monte de livro e escrever os livros em vez de aprender a trabalhar com InDesign. Cada um na sua praia. Que você editou, qual foi o mais desafiador e qual foi o mais importante? O mais desafiador, sem dúvida, foi um livro chamado De Curso, que eu fiz com o Marcos de Carvalho, meu amigo, né, professor de vocês, e que foi inteiro composto em papel vegetal com letra 7, que é um negócio que não se usa mais. Letra 7, não sei se vocês já viram, é aquela letrinha que você passa o lápis em cima, ela gruda, e aí você vai fazendo uma letra, outra letra, outra letra, depois bate uma luz em cima, né? Essa luz, eles dizem queima, mas ela revela, na verdade, o negativo numa chapa de alumínio, e aquilo ali fica sendo o texto que vai ser impresso depois, né, num processo de offset normal. Esse livro foi muito desafiador, porque foi o primeiro livro, bom, por um lado não, porque foi o primeiro livro que a gente não pagou do nosso bolso, né? A universidade, a Unifenas, que na época ainda não tinha esse nome, ela tinha interesse de ter uma editora, e aí acabou sendo, né, uma espécie de laboratório para a criação de uma editora que afinal nem há, porque ela raramente publica livros ou poucas vezes publicou livros.
Mas esse livro, ele foi assim, nós inventamos tudo, né? Todo o processo de diagramação, por exemplo, ele tem uma marca d'água, que é um negócio muito engraçado, que são uns chineses com várias carinhas assim, gosta, não gosta, do tipo que tem na internet, que você aperta um botãozinho, gosta, não gosta. Mas naquele tempo, quase 40 anos atrás, a gente tirou aquilo de uma revista de música que tinha isso, né? Tinha uma resenha de um disco e aí tinha a carinha do, né? Só que era uma carinha normal, redonda, e aí a gente resolveu botar um chinesinho, né? E botamos o nome no livro de Pra Chinês Ver. Só que naquela época o pessoal, as pessoas sabiam que era poesia praxis e a maioria olhava e lia Praxis Never, o que era muito divertido, né? Porque chinês também se escreve com CH e a gente escreveu com X, só de gozação. O livro mais desafiador foi esse porque foi inteiramente artesanal. E o mais importante para mim, eu acho que foi o Primeiras Palavras do Mamute Degelado, que foi um editor e escritor amigo meu, Nelson de Oliveira, que me convidou para fazer. Fez com uma tiragem de 100 exemplares, que está esgotadíssima, você não acha nem na estante virtual. Eu tenho um aviso lá faz muito tempo, se aparecer algum eu quero comprar, mas não aparece. E eu só tenho ele porque um amigo me devolveu, falou assim, é uma vergonha você não ter seu próprio livro, vou te devolver o meu exemplar. E foi uma edição muito bonita, e uma edição que, porque na época eu tinha contatos com a imprensa de São Paulo, acabaram saindo resenhas no jornal Estado de São Paulo, no Jornal da Tarde, né? Então foi um dos poucos livros que tiveram, vamos dizer, repercussão na mídia, né? Até porque, né, a gente morando em Alfenas e não frequentando os ambientes que se precisa frequentar para promover a própria obra, ela não se promove, né? Hoje em dia as pessoas dizem, tem internet, mas só que eu fiz uma página de Instagram achando que conseguiria promover minha obra, fiquei lá um tempão, cheguei a ter 3.000 seguidores, não sei se é pouco ou muito, acho que é pouco, e não tive qualquer resultado, e falei, deixa o Instagram para lá. Enfim, né? Eu parto do princípio de que se a obra tiver valor, não importa o autor vivo, morto, com 80 ou 100 anos, algum dia as pessoas vão descobrir que a obra existe, e isso não é problema meu problema é escrever e publicar. Já editei livro em Pouso Alegre, quando eu morava em Pouso Alegre, mas assim, né, a gente sabe que é muito limitador você morar numa cidade pequena, porque o grande problema, principalmente agora que existe tanta tecnologia disponível, o grande problema não é editar o livro, nem publicar o livro, o grande problema é fazer o livro chegar às livrarias e fazer as pessoas saberem que ele existe, não é? E isso é muito mais difícil numa cidade pequena e do interior. Mas é aqui que eu moro e eu realmente tive a oportunidade de morar em cidade grande, cheguei a morar em Campinas, São Paulo, não é o que eu gosto. E, enfim, é onde eu estou, que eu publico e ele vai ter o impacto que for possível e que ele merecer, talvez. Primeiro, gastar um dinheiro que as pessoas acham que podia ser empregado em outra coisa, né? Quando eu era casado, por exemplo, sempre tinha 2 filhos, então parecia um desperdício de dinheiro fazer um livro. Aliás, nesse período eu fiz pouco mesmo. Eu consegui começar a fazer mais livros depois que eu me separei, porque, e assim, não era assim, minha mulher, tá jogando dinheiro fora. Não, é que era realmente você tem um foco, né? Um foco numa vida familiar e isso não te permite sair publicando livro que não vai dar retorno. Então, dinheiro, tecnologia, muito pouco, essa cigarra vai sair mais do que eu na filmagem, né? Tecnologia, muito pouco, porque a gente sempre consegue resolver os problemas tecnológicos, bem ou mal, pagando um pouco mais, etc. e tal. O principal problema mesmo, o principal desafio que eu acho é que para as pessoas saberem que existe a sua obra, você precisa ser amigo de um monte de gente, frequentar um monte de lugar,
e no programa de não sei quem, e isso é muito mais difícil para quem mora numa cidade do interior e para quem não frequenta esses ambientes, né? Mas é uma opção. Eu resolvi morar aqui, eu não quero, não faz parte do meu projeto de vida morar numa cidade grande, nunca fez, e portanto é um preço que se paga. Fazer o pessoal entender o que você quer, às vezes é difícil. Às vezes o profissional está acostumado a fazer um determinado tipo de trabalho, tecnicamente falando, e você quer um troço diferente. E eles, não, mas não é assim. Falo, não, mas é assim, eu quero assim, né? Principalmente em se tratando de questões visuais. Então, a gente, por exemplo, o último livro que a gente fez, o Todo Pombo é Correio, ninguém se conformava de que a capa fosse ao contrário, né? Assim, a contracapa é que fosse a capa. Mas isso tinha toda a coerência com o projeto do livro, com o significado do livro. Então, acho que o maior desafio editorial, além da questão, vamos dizer, logística, a qual me referi agora há pouco, de fazer o livro circular e chegar aos lugares, às vezes, convencer as pessoas de que é aquilo mesmo, né? Que aquilo ali não é uma loucura nem um absurdo, aquilo ali é estética. De positivo, olha, eu acho que tudo que a gente aprende ajuda a gente a ser melhor, né? Então, o trabalho de edição, primeiro me deu autonomia, ou seja, enquanto tem muita gente que passou a vida angustiada, porque fica mandando original e as editoras sempre mandam uma resposta não, 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 porque dificilmente elas vão publicar alguém que não é conhecido, alguém que não é badalado. Nas primeiras tentativas eu já falei, não, eu vou fazer, né? Eu posso não fazer tão bem quanto elas, principalmente o negócio da venda, mas eu vou fazer. Então isso me deu independência e essa independência também alcança o próprio conteúdo do livro. Não importa, agora por exemplo eu dispensei uma editora que ela queria fazer revisão ideológica do meu livro, falei não, o meu livro é meu livro, se vocês quiserem vão escrever o de vocês. A função de vocês é publicar, se vocês não querem publicar eu procuro outra. Ou então, em último caso, faço mesmo eu o livro. Então, assim, essa independência política, cultural e estética é fundamental. Acho que ela foi muito ajudada, né? Embora a parte propriamente econômica tenha sido atrapalhada pela ideia de fazer os livros. Mas, assim, considero que não tinha muito jeito. Era isso ou ficar tentando ganhar concurso literário. E não, eu quero fazer meus livros, faço e eles existem. Agora, se as pessoas vão gostar, é problema delas. O meu já está resolvido. Eu acho que vale a pena se você considera que isso é o que você gostaria de fazer, é o que dá sentido à sua vida, é o que te deixa feliz, sim, vale a pena. E acredito que todas as pessoas que fazem o que gostam, elas acabam arranjando um jeito de viver felizes fazendo, mesmo que não fiquem milionários nem nada, né? Por exemplo, eu disse no começo da entrevista que eu achava que eu nunca seria um bom professor e acho que acabei me tornando um professor bem razoável. Então eu fui e continuo sendo muito feliz como professor. É claro que eu não gosto das burocracias, de um monte de coisa, mas assim, é o jeito menos doloroso que eu achei de ganhar a vida. Se eu tivesse ido para uma cidade grande e conseguido emprego numa editora e trabalhado como editor, provavelmente eu também ia gostar muito disso, porém eu não ia ter tempo para escrever meus livros, né? Então acho que essa divisão que eu fui obrigado a fazer, sobrando muito mais tempo para ler e escrever do que para editar, foi uma divisão boa. E acho que por isso vale a pena. Na atualidade, eu acho muito enigmático, porque eu não sei até que ponto a internet vai ajudar e atrapalhar, né? Ajudar por um lado, atrapalhar por outro. Eu acho que a internet traz a possibilidade de alguns oligopólios ou de um monopólio mundial
dos conteúdos editoriais, que é uma coisa muito perigosa e assustadora. Mas também que me preocupa mesmo é a tendência do livro virar um produto eletrônico. Primeiro que eu não gosto, tá? Eu não vejo graça nenhuma no livro que não seja de papel. Segundo, porque eu não vejo funcionando. Eu tenho 2 livros editados de maneira eletrônica e nunca vi um tostão. Assim, eu tenho um amigo também que é escritor famoso, que também nunca viu um tostão de edição eletrônica. Então, assim, eu tenho um pouco de problema para conceber a ideia de uma leitura eletrônica. Eu sei que a geração de vocês é diferente, mas eu tenho um pouco de desconfiança em relação ao que vai virar, né? E por isso também não acho o futuro muito enigmático em relação a isso. Não tenho a mínima ideia de como vai ser. Mas também eu vou estar morto, então está tudo bem. Na edição de livros, o que pode ser melhorado, eu acho que nunca vai melhorar, que é as editoras não se preocuparem só com dinheiro, porque, né, elas são, afinal, negócios. É óbvio que tem algumas que se preocupam tanto com a coisa que não é dinheiro que elas acabam falindo, e são editoras maravilhosas. O melhor exemplo que eu conheço disso é a Kozak Naif, né? Fazia edições lindíssimas, mas por algum motivo não deu certo. Eu acho que nós vivemos um tempo em que a escala é mais importante, em que a produção em larga escala é a primeira coisa que se pensa, e a qualidade em todos os aspectos fica em segundo plano. Mas ainda assim, tem muita gente que se preocupa com a qualidade estritamente técnica e não com a qualidade do próprio material editado. Então, especialmente em literatura, você vê livros lindos, mas que o conteúdo é fraquíssimo, né? Então acaba sendo um produto enganoso, do qual eu não tenho nenhuma vontade de participar. Eu prefiro que o livro não seja tão bonito, mas que a coisa mais importante dele, que é o conteúdo, aquilo que ele diz, seja bom, né? Porque afinal, Machado de Assis, Graciliano, Guimarães Rosa não precisavam de editoras sofisticadíssimas para fazer livros maravilhosos, né? E hoje eles são editados, às vezes em edições muito mais bonitas, mas sem o devido cuidado com o texto que antigamente existia. Então é isso, eu acho que não dá para esperar melhora, a não ser do ponto de vista técnico, que é inevitável, porque quanto mais a técnica evolui, mais as edições melhoram desse ponto de vista, mas de um ponto de vista político e cultural, eu acho muito difícil, porque a época não favorece. As pessoas estão mais preocupadas em, por exemplo, atualmente, badalação ideológica, promoção de pautas que estão na moda e que daqui a 10 anos ninguém vai se lembrar delas, provavelmente, do que propriamente com a qualidade do texto e com a, vamos dizer, profundidade e originalidade da mensagem. Existe muito escritor por aí que é banal, mas que está na moda porque ele satisfaz a determinadas demandas ideológicas que estão no poder, né? Pelo menos no poder cultural. Primeiro, que só façam isso se realmente gostarem muito. Segundo, que procurem ser o mais perfeitos tecnicamente, mas também procurem ser pessoas cultas. Porque não adianta nada você ter alguém que saiba operar maravilhosamente o InDesign, mas seja um completo analfabeto, porque aí, né, qualquer questão relacionada ao conteúdo propriamente dito, ele mais ou menos vai funcionar como o famigerado corretor do Google, né? Você manda uma palavra simples, ele vai lá e faz uma tremenda porcaria em cima de uma palavra simples e muda o texto. Então, é assim, às vezes você tem um profissional que tecnicamente é muito inteligente, mas que não tem a mínima ideia do que ele está editando. E eu acho que isso só pode ser péssimo para o próprio livro, né? Para o próprio produto editorial. As pessoas têm que equilibrar, né,
o fazer e o sentido do que fazem. Essa é a minha opinião. É isso? É isso. Então, obrigado, foi legal. A gente que agradece.